Eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta e abrisse aí Neemias, capítulo 2, verso 18. Enquanto você vai abrindo, eu quero dizer que hoje à tarde eu fiquei, na verdade desde ontem, quando o nosso pastor nos entregou essa palavra para ser ministrada, eu fiquei com muito temor no meu coração. Mas ao chegar aqui, o Espírito Santo de Deus também descansou o meu coração acerca do que Ele quer falar. E eu sei que ainda que um compreenda o que Deus vai falar através dessa palavra, a missão foi cumprida nessa noite. Neemias capítulo 2, verso 18, diz assim: Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Podeis assentar no nome de Jesus. O Luan vai ficar comigo, se a banda também quiser ficar comigo para me ajudar. É bom que um nervoso vai passando, né, Luan? Capricha aí, me ajuda. Irmãos, esse texto é um texto que não dá para se referir a Neemias sem dizer que ele é um profeta chamado à reconstrução. E eu não sei quanto a você, mas eu tenho muita dificuldade nessa palavra reconstrução. Quando você fala em construção, é muito fácil pegar algo do zero e construir. Mas a palavra reconstruir, ela é uma palavra muito difícil. Porque geralmente quando vai falar de reconstrução, eu estou falando de algo que já existiu, de algo que alguém já tem parâmetros, já tem pensamentos, de algo que já estava formado e agora não está mais. E quando eu fui para essa palavra e o Senhor me levou a ela, eu comecei a observar o tempo em que nós estamos vivendo, porque como tem sido difícil reconstruir costumes, reconstruir parâmetros da igreja. No tempo em que nós estamos, essa palavra, ela se torna uma palavra muito difícil. Porque um exemplo, que enquanto nós falamos algo, o inimigo está lá fora, construindo da forma dele, e a gente tem que reconstruir em cima da palavra. E Neemias, ele foi chamado à reconstrução dos muros. Só que pessoas que são chamadas à reconstrução, eu preciso que você fique comigo, elas são pessoas que ela têm algumas características muito importantes. E quando eu fui ler o texto, porque para reconstruir tem que ter coragem demais, irmãos. Você vai dizer: olha, te ensinaram assim, mas não é assim que diz a Bíblia. Você aprendeu uma vida inteira que é assim, mas não é assim que diz a palavra de Deus. Reconstrução não é fácil. Que isso fique bem firme no seu coração. Só que geralmente quando a gente recebe um chamado, eu não sei quanto a vocês, mas eu me lembro que eu tinha 17 anos de idade, morava no Conjunto Vera Cruz 2, só tinha lombriga e cabeça, mais nada. Mais nada, aquela barriga imensa, um cabelo dessa altura, e Deus olhou para mim e disse: eu tenho um chamado na tua vida. Só que eu olhava para o meu lar, tudo bagunçado, tudo destruído, uma família destruída. Eu olhava e falava: como é que Deus vai escolher uma pessoa como eu? Mas escute, Deus sabe quem Ele chama, seja para qual for o chamado. Porque eu sei que tem gente que está aqui olhando para si mesmo e dizendo: como é que eu vou reconstruir a minha casa, reconstruir a minha vida, reconstruir tudo que o Senhor me deu diante da minha realidade? Se você se basear nesta palavra, você vai conseguir. E se você chamar Jesus para o meio, para o centro, você vai conseguir. Porque ele é chamado exatamente como eu, 17 anos de idade, sem nenhuma perspectiva. Ele era muito novo, estava ali servindo ao rei. Ele era um servo, ele era um copeiro. E segundo os estudos teológicos, era de praxe. A Babilônia, eles gostavam de pegar jovens inteligentes e trazer para servir.
Era um hábito deles fazer isso. Então eu acredito que ele era muito novo. Eu procurei dentro da história para ver mais ou menos a idade que ele tinha, mas não tem aonde fala a idade que ele tinha nesse tempo, quando ele foi chamado a essa reconstrução. Mas eu acredito que ele era muito novo. Agora você imagine um chamado para dizer para alguém: até aqui foi assim, mas agora vai ser assim. Ele foi chamado dentro desse cenário: cativo e servo, longe da sua casa, longe da sua parentela, e servo. Mas eu não quero me ater a isso. Eu preciso dizer para você algumas características de pessoas que são chamadas à reconstrução. Essas pessoas, elas têm algumas características que eu tenho certeza que você vai olhar e dizer: parece muito comigo. Neemias tem a primeira característica que eu quero aqui pontuar. E eu não sei quanto a vocês, eu tenho muita dificuldade de conviver com gente mal-humorada. Muita dificuldade. Porque eu sou do povo, eu gosto de rir, eu gosto de brincar, eu gosto muito de cumprimentar. E eu não sei quanto a vocês, quando a gente chega numa pessoa cheia de alegria, paz do Senhor, e a pessoa dá aquele pato: Senhor, dá vontade de você voltar lá, pegar minha mão e falar: ô ungido, pega aqui direito. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho essa dificuldade de conviver com gente mal-humorada. E Neemias, o texto vai dizer que ele mesmo vai dizer: eu sempre servi com alegria. Eu sempre servi com alegria. E eu não sei contar a vocês, mas eu tenho muita dificuldade de conviver com gente mal-humorada, que até faz a obra, até faz as coisas, mas é sempre reclamando, é sempre dizendo: ai, estou cansado, estou com a dor aqui, não vou por isso, não vou por aquilo. Arruma 1000 desculpas para não fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Ele não, ele mesmo faz questão de dizer: eu servia todos os dias com alegria. E escute aqui, foi essa alegria, esse contentamento em servir, que foi primordial para o chamado de Neemias. Como assim, missionário? A Bíblia vai dizer que o rei nota que de repente ele entristece, porque chega para ele a notícia que as coisas lá na terra dele não estão boas. Eu não vou me ater a detalhes, mas eu preciso que você entenda que algumas vezes vai chegar notícias muito tristes para você. E talvez você se identifique a um Neemias da vida. Você tem muita alegria na sua vida, você é feliz assim como eu, mas vai chegar horas que vai chegar notícia triste. Vai chegar a hora que o luto vai bater, vai chegar a hora que a enfermidade vai bater. Mas até nessas horas, quando a gente é feliz, alguém vai olhar e dizer: tem alguma coisa errada. Eu quis muito honrar a minha pastora Elisama aqui nesse altar, porque, gente, olha pra mim aqui, eu tô bonita, não tô? Fala sério, meu bem não vai importar não, viu? Tudo isso que vocês estão vendo hoje, eu falo sempre pra ela, eu brinco muito com ela, eu devo a ela, porque nos meus piores momentos, e ela sabe do que eu estou falando, se a salinha do louvor pudesse falar, se aquela salinha ali pudesse falar, ela iria contar quantas vezes eu e essa mulher de Deus nos abraçamos e choramos, porque eu cheguei nesta igreja, eu e Deus sabia como eu cheguei aqui. O pastor Abinai sabe, o pastor Lucas que nos acompanhou. Eu tinha vindo de 2 lutos, um seguido do outro. Eu estava praticamente morta. E aqui eu não estou falando de peso, irmãos, mas eu nunca fui uma mulher muito gorda. Mas eu cheguei aqui pesando 95 quilos de tanta depressão. Não era algo do meu biotipo. Depressão, não estou, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Eu quero que você entenda o que Deus está dizendo. Só que eu achava que estava tudo bem. Mas Deus preparou ela para começar a notar: não está tudo bem. Você não tem que carregar o mundo nas suas costas. O que está acontecendo? Fala
para mim, e Deus me dá autoridade para dizer para você: se você fizer com alegria para mim, eu vou preparar a gente para notar que alguma coisa está errada, sem você precisar abrir a sua boca. Eu vou preparar a gente para olhar para você e dizer: eu sei que você não vai falar, porque talvez você não pode dizer que é frágil, você não pode dizer que é fraco, você não pode dizer que está sentindo fraqueza, mas Deus vai preparar a gente para dizer aqui, para nós aqui, só eu e você, tem alguma coisa errada. E por isso que eu quis tanto honrar a ela, porque várias vezes ela dizia isso para mim, e o Senhor foi usando as mãos dela, as lágrimas dela, o abraço dela, e foi me curando, me curando, me curando. Escute, o rei nota, porque ele está fazendo com alegria. E o rei pergunta: o que está acontecendo? Não fala popular como eu estou falando aqui não, tá, irmãos? Mas abra sua Bíblia, vai acompanhando, que você vai entender que é isso que ele quer dizer. Tem alguma coisa errada. O que está errado? Tem alguma coisa errada. E eu acho lindo, porque eu vou falar da segunda característica dele. Neemias é aquele tipo de crente que não perde a oportunidade de ser abençoado. Neemias, irmãos, domingo eu estava parada aqui, quando aquela mulher abaixou aqui, começou a ungir o povo, fazendo algo muito diferente que eu não tinha visto aqui ainda. Eu não tinha visto. E eu comecei a ver aquela multidão de gente aqui nesses corredores. Eu comecei a ficar agoniada. Falei: meu Deus, eu nunca vi um negócio desse. Nunca tinha participado de um negócio como esse. Não aqui. A gente vê muito no interior, acontece muito isso. Mas aqui eu não tinha visto ainda. Mas escute aqui. Aquelas pessoas, talvez você está aqui hoje, eu quero dizer para você: você é muito parecido com Neemias. Você teve a coragem de dizer: tô nem aí o que vão pensar de mim, eu vou. Tô nem aí se não vão gostar, eu vou, porque eu não vou perder a oportunidade de ser abençoado. Crente inteligente é aquele que sabe: se Deus está na casa de uma forma diferente, não vai ser eu que vou impedir. Se Deus está agindo de um jeito diferente, não vai ser eu que vou ficar com cara de brisa, fazendo de conta que não está acontecendo nada, porque estava acontecendo algo no reino de Deus. E eu achei lindo aquilo. E ele tem essa característica. É aquele tipo de crente que aproveitou a oportunidade para ser abençoado. Aproveitou. Quando o rei pergunta, ele mais que depressa, ele conta. Porque se fosse a gente, irmãos, já teve vezes que o nosso pastor ou outros pastores, e eu sou muito de: vai ter uma oração aqui na frente para prosperidade, eu desço correndo. Vai ter uma oração aqui para cura, eu desço correndo. Vai ter uma oração aqui para abençoar os filhos, eu desço correndo. Vai ter uma oração para abençoar o casamento, eu desço correndo. Mas já teve vezes de eu falar: não, mas o povo já não aguenta mais me ver lá na frente. E por que a gente é assim? Por que a gente não entende que cada palavra é uma oportunidade, é um agitar das águas? É Deus dizendo: você vai ficar aí sentado? Era hoje. Ontem não foi, antes de ontem não foi, mês passado não foi, mas esse justo naquele dia, pela sua falta de coragem ou por vergonha, não sei o que te impediu, você deixar de vir, e for aquele dia que Deus olhou para você e falou: hoje eu te alcanço. Hoje eu alcanço a tua casa, hoje eu alcanço a tua família, hoje eu alcanço o teu filho, hoje eu te alcanço. Ele aproveita a oportunidade. Irmãos, e ele é audacioso. Se você for bom entendedor de Bíblia, você sabe que servos não podiam ter acesso aos reis com tanta liberdade. Ele não só conta, mas ele chega e diz: rei, deixa eu te falar, deixa eu ir reconstruir. É muita coragem. É muita coragem. Coragem que às vezes falta na gente.
de fazer uma oração mais audaciosa. Também no domingo, eu cheguei a falar isso com meu esposo e ele tinha feito a mesma oração. Nós estávamos com uma causa e aqui no meu cantinho eu comecei a orar com Deus e falei: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer isso, e eu queria te pedir que o Senhor fizesse isso. E comecei a contar para Deus aquilo tudo. Só que foi uma oração muito corajosa, irmãos, porque eu tive que me despir de toda a minha santidade, falar para Deus coisas que só eu e o meu esposo sabiam. Sabe aquelas coisas que a gente não pode ficar falando em voz alta? Era essa a minha oração, mas eu me despi de toda a minha santidade e coloquei-me diante de Deus e orei a Ele. Irmãos, quando foi na segunda-feira à noite, antes de eu contar para Ele a oração que eu tinha feito, a resposta veio. Aí eu sentei com Ele e comecei a chorar e disse para Ele: amor, eu fiz essa e essa e essa oração. Ele olhou para mim e falou assim: eu também orei do mesmo jeito. Eu falei: eu não acredito. Você falou essas palavras? Ele disse: eu disse as mesmas palavras que você. Naquela hora, irmãos, eu entendi que a gente não perde a oportunidade de ser abençoado, que a gente agarra cada oportunidade, cada oração, cada louvor. Muitas das vezes você vem aqui e ouve um hino como esse que foi cantado, e às vezes você não entende que está sendo profetizado sobre a sua vida, algo lindo. Quantas vezes a gente fica aqui até 1h da tarde, né, pastora? No sofrimento, não é fácil, irmãos, com fome, para trazer alívio para a sua alma. E às vezes você deixa de aproveitar o que Deus está fazendo. Não quero exortar você, mas eu quero dizer para você hoje: aproveite cada oportunidade para ser abençoado. Seja audacioso diante de Deus. Conta para Ele aonde dói, aonde machuca, o que machuca. Conta tudo para Ele. Fala para Ele: Senhor, é isso que eu preciso. Talvez para alguém vai ser vergonhoso, como era para mim, talvez dizer aqui de altar o que era. Mas alguém não vai interpretar correto, missionário, ok. Mas Deus sabe interpretar cada oração tua. Deus sabe como fazer. Não perca a oportunidade de ser abençoado. Ele é corajoso e Ele vai além. Rei, me dá carta aos seus governadores para que eu possa atravessar. Ele precisava dessa liberdade para passar pelas cidades. Olha a audácia dele e a coragem dele. E às vezes a gente vem, Deus manifestando, e a gente assim. Às vezes a gente vem, multidões, para buscar unção, e a gente olhando e dizendo: nossa, que povo é esse? Mas Deus hoje me diz para dizer para alguém, enquanto tinha gente descendo angustiada aqui, que você não sabe o tamanho das dores, você perdeu a oportunidade de ser abençoado. Perdi, missionária, mas Deus me dá autoridade para dizer também, querido, ainda há tempo, porque as portas não fecharam, a voz de Deus não cessou, Ele continua aí para te abençoar. Mas entenda, venha com coragem diante dEle. Venha com coragem. E eu vou para o texto, e o texto vai falar sobre a terceira e última característica desse jovem. Porque a Bíblia vai dizer que ele pega ali aquelas cartas, segue para a cidade. Aquelas cartas são para ele ter livre acesso, para ele passar pelas cidades que ele precisava passar. Também não vou me ater a detalhes aqui, ainda não me formei em teologia, mas logo, logo serei uma boa teóloga. Mas escute aqui. Ele está com algumas cartas que é para recolher bens, madeira e bens, para ele construir e reconstruir aquela cidade. E eu não sei contar você, mas eu, Sione, vamos supor que eu estou saindo para reconstruir algo. Os pedreiros também vão me entender aqui. E eu tenho em minhas mãos cartas que me dão poder para ir aos governadores e pegar ali bens, reunir. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou até os lugares. O que você vai me dar? Madeira? Me dê. Você vai me dar tijolos? Me dê. Você vai me dar ouro? Você vai me dar prata?
O que você vai me dar? Eu, Sione, reuniria tudo aquilo e ia ver por onde eu começar. Mas Neemias, ele vai me ensinar algumas lições aqui durante a passagem do capítulo 17 até os 18. Neemias, quando ele chega ali, ele passa 3 dias, a Bíblia vai dizer ali, e aí ele decide ir no lugar onde tudo está destruído. A Bíblia vai dizer que ele chega ali, ele contempla tudo, e o que ele vai ver? Muros caídos, portões queimados, destruição, morte. É isso que ele vai ver. Quando ele chega ali, tudo que ele está vendo é destruição. Tudo que ele está vendo é sofrimento. Porque para ele, ver a terra dele naquela situação era de muito sofrimento. E crente que ama igreja, quando ele vê alguma coisa errada, ele sofre muito. Crente que ama Jesus, quando ele vê algo que não vai bem, ele sofre muito. Mas a forma dele sofrer é diferente talvez da minha e da sua, porque eu me apressaria para reconstruir. Mas ele vai lá e ele vai contemplar. Pera, deixa eu analisar aqui. Deixa eu analisar por onde eu começo. E o que ele está vendo? Tudo destruído, tudo acabado. E tem horas na nossa vida, irmãos, que a gente vai se deparar como missionários, como chamados a reconstruir, com cenários iguais a esse. Tudo destruído. E você vai precisar reconstruir. Só que sempre com palavra de vida na boca. Mas o cenário é de morte. Está tudo destruído. Os portões estão queimados. Os muros fendidos. E ainda assim não ter palavra de vida na boca. Como, missionária? Como que eu vou fazer isso, missionária? Assim que minha mãe morreu, eu preciso contar isso aqui para que alguém entenda algo que Deus está falando. Eu puxei toda a responsabilidade da minha família para mim. Na minha cabeça eu tinha que puxar toda a responsabilidade da minha casa para mim. Dos meus sobrinhos, da minha irmã, do meu irmão. E eu já tinha as minhas responsabilidades. Mas eu comecei a puxar tudo para mim. E aí você sabe o que é você explicar para 2 filhos afastados dos caminhos do Senhor, que Deus levou a mãe deles com 42 anos de idade, com câncer, e ainda dizer que Deus é bom em tudo que faz? Você sabe o que é você olhar para si mesmo e dizer: sua mãe não está aqui agora, mas Deus continua sendo bom? Porque por várias vezes eu olhava no espelho e eu pregava para mim e dizia: Deus levou, mas Ele continua sendo Deus. Quantas vezes eu cantava dizendo: Deus levou e Ele é Deus, Deus é bom, Deus... E aí aquele dia eu vi, às vezes a gente canta e não sabe que um dia essas canções elas farão tanto sentido na nossa vida. Por quê? Porque o que eu via? Luto, era dor, era angústia, mas eu tinha que olhar para os meus sobrinhos e dizer: foi a vontade de Deus que é boa, é perfeita, é agradável. E via a revolta deles e eu dizia: mas a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E às vezes eu olhava a minha própria dor e tinha que olhar para mim mesmo e pregar, assim como fazia Davi: aquieta, ó minha alma, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E às vezes vai acontecer dessa forma, porque era isso que ele via. Só que a Bíblia vai dizer que ele reúne o povo. Ele reúne o povo. E é muito difícil ter palavra de vida na boca quando há morte. É muito difícil você pregar para um casal que está se separando, que está em contenda. Eu mais meu esposo já passamos por situações assim, né, meu bem? Por várias vezes. Aquele conflito. E você tentar colocar Deus no meio daquilo que está
Você olha e fala, mas onde eu vou botar Deus aqui? Não tem espaço para Ele. E vem daqui. E nós olhar um para o outro e falar, mas nós temos que botar Deus aqui. Nós temos que trazer Deus para o centro. Nós vamos, tem destruição, mas nós vamos botar Deus no centro disso aqui. Quantas vezes eu e meu esposo, no aconselhamento de casais ali na Regional 5, a gente se deparava com situações iguais a essa, e a gente tinha que parar. E agora? Como bota Deus aqui? Mas Deus está contando com reconstrutores que dizem, tem briga, mas tem Deus. Tem destruição, mas tem Deus. Tem morte, mas tem Deus. Tem luto, mas tem Deus. Tem enfermidade, mas tem Deus. Eu não sei o que tem na tua vida. E graças a Deus que eu não sei, porque eu posso profetizar sobre a sua vida hoje, algo que Deus me dá autoridade para dizer. Ei, não sei qual é a adversidade que você está passando, mas tem Deus ainda para olhar por você, para olhar pela dor que dói em você, para olhar pela emoção com misericórdia para você nessa noite. Ainda tem Deus. Porque o que Ele vê é para qualquer um se desesperar. Para amantes de igreja, para amantes de obra, para amantes das coisas dos céus, é desesperador. Mas Ele não baixa a cabeça, Ele reúne o povo. Quando Ele reúne, a Bíblia vai dizer que tem gente aqui, quando você vai ler no texto, você vai entender que tinha gente acima dele. Ele ficou aguardando para que alguém se pronunciasse, alguém falasse alguma coisa. Mas ninguém falou nada. Ficou todo mundo calado. E às vezes a gente vai se deparar com situações assim. Mas deixa eu dizer algo para você. Quando Deus te encher de autoridade, lembre-se dessa palavra. Quando Deus quiser usar você, eu não sei se a menina que está aqui, que me abraçou um dia no culto de Santa Ceia, ela virou para mim e falou, missionária, queria tanto te dar um abraço, mas eu olho para a senhora, parece que a senhora é tão cheia, eu fiquei com tanta vergonha. Eu falei, você que pensa, minha filha, porque eu estava ali orando, pedindo um abraço. E às vezes a gente fica intimidado, mas deixa eu dizer para você, não fique intimidado. Quando você tiver certeza que Deus está falando com você, encha esse peito de autoridade, encha-se de coragem e fala o que Deus mandar falar. Ele ficou ali, meio que observando. Ninguém falou nada. Aí ele levanta. E aí ele vai falar. Mas o que ele viu, missionária? Morte. O que ele viu, missionária? Derrota. O que ele viu, missionária? O filho nas drogas, na prostituição. O que é que ele viu, missionária? O que é que eu estou vendo aqui, missionária? O meu filho homossexual. O que é que eu estou vendo, missionária? Os meus filhos no mundo. O meu marido desviado. O que é que eu estou vendo, missionária? Tudo acabado. O que é que eu estou vendo, missionária? Minha vida financeira não tem solução. O que é que eu estou vendo? O que é que ele vai dizer? Ele reúne o povo. E a frase dele é: eu vos declarei o quanto a mão do meu Deus me fora favorável. Segura aqui. Quando ele fala essa frase aqui, não tem muro em pé não, irmãos. Quando ele fala essa frase aqui, não tem portões erguidos ainda não. Aqui é ele dizendo, a mão do Senhor me fora. Não é vai ser não, é me fora. Está no presente. E eu acho isso aqui muito lindo, porque é agir como se aquilo que ainda não aconteceu. Quando eu fui curada, eu me lembro como se fosse hoje, Jardim das Rosas. Missionária Rosa Monteiro, ela orou por mim. E isso foi num domingo de Santa Ceia. E eu me lembro como se fosse hoje. Deus usou ela e falou comigo, você está curada. E numa quarta-feira eu ia passar por uma outra cirurgia, para retirada de um tumor no úmero. E eu nunca esqueço disso. Ela olhou para mim e disse, não foi um negócio de sapateado, não teve grito, não teve esfregado de cabeça, não teve nada disso. Ela só olhou para mim e disse assim, olha, tu está curado em nome de Jesus, comece a agir como alguém que está curado. Eu não entendi aquela frase dela, mas lendo hoje esse texto, tudo fez sentido, porque eu comecei a agir como se eu estivesse curada. Mas a falta de ar dos pulmões estava lá,
A dor estava lá, estava tudo ali. Eu ficava sem entender, como assim? Neemias tem essa terceira e última característica, que é aquela que sem ela é impossível agradar a Deus, que é a sua fé. Eu estou vendo destruição, mas eu já consigo enxergar a reconstrução. Eu estou vendo meu filho saindo, indo para as drogas, mas eu já começo a ver ele de terno entrando dentro dessa igreja e pregando o evangelho. Eu estou vendo meu marido me traindo, missionária, mas eu já começo a ver ele voltando para trás, pedindo perdão, reconstruindo o nosso lar. Missionária, eu estou vendo tanta coisa triste dentro do meu lar, mas eu já contemplo Deus agindo no sobrenatural. O que ele vai dizer aqui é: ainda não tem muro, ainda não tem portão erguido, mas eu já declaro o quanto a mão do meu Deus me foi favorável. Porque ai de nós se não é o favor do Senhor. Ele vai dizer: não tem nada ainda concretizado, mas ele já declara. Ele já declara. Ele já declara. Bruno, meu filho mais novo. Bruno, ei Bruno, lá atrás, não vai me ouvir. Tá lá no fundão, irmãos. É uma bênção. O sonho dele é ficar rico. Esse é o sonho dele. Ele só fala isso pra mim: mãe, eu quero ficar rico. Eu brinco com ele: pra quê, meu filho? Mãe, meu sonho é ficar rico. Eu falo: então tu vai ficar. E eu conto pra ele: 17 anos de idade, a mamãe tinha que esperar a vovó chegar do hospital com aquilo que ela pegava de resto de comida para comer. Nós tínhamos que esperar minha mãe chegar. E só a gente sabe o que a gente passou. E hoje, quando eu olho para minha geladeira, e eu sou muito grata a Deus, olho para a vida que Deus me deu, para o esposo que Deus me deu, para a casa que Deus me deu, eu digo para ele: se a mamãe hoje comer uma bacia de tomate como ela sonhou, você vai ser rico. Eu queria que você ficasse de pé. Quando Neemias reúne o povo, essa fé dele está atrelada a tudo que Deus me traz aqui hoje para falar para alguém. Porque situações nos afastam dos nossos sonhos, adversidades nos afastam da promessa, dores nos afastam de promessas, angústias nos afastam de promessas, luto nos... Irmãos, e não tenha vergonha de dizer: eu enfraqueci na fé de tanta luta. Não se envergonhe de dizer isso, porque vai acontecer. E você acha que Deus não sabe? É por isso que Deus prepara a gente, como a pastora, que só Deus sabe o quanto eu sou grato pela sua vida. Eu vou repetir isso aqui enquanto eu estiver aqui. É por isso que Deus prepara reis. É por isso que Deus prepara esses intercessores, que inclusive pode vir aqui para me ajudar. É por isso que Deus prepara pessoas para esses momentos. Porque vai chegar momentos que você vai falhar, vai chegar momentos que você vai entristecer. Pode vir, pode vir. Vai ter esse momento. Quando tiver esse momento, Deus vai ter gente com a mão levantada dizendo: cuida, Deus, zela, Deus. Vai ter gente que vai dizer: o muro ainda está caído, o portão ainda está queimado, tem destruição, tem morte, mas a mão do meu Deus me é favorável. Ainda tem destruição, ainda tem morte, mas eu vos declaro que a mão de Deus é favorável. E se você crê nisso, eu quero que a igreja me ajude. Se tiver alguém, talvez possa não ter ninguém, mas se tiver alguém aí do seu lado, que nesse momento precisa de Jesus, que está afastado, que está desviado, ou que nunca foi cristão, eu queria te convidar: vem aqui à frente. Há uma igreja disposta a ser um Neemias na sua vida, para você reconstruir a sua história.
De repente você vai olhar e falar: missionária, como assim? Eu sei o que eu estou passando. Deus me dá autoridade para dizer: Deus também sabe. Vem à frente se tiver alguém, porque Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Espírito Santo vai trabalhando, Pai. Se há uma vida neste lugar que precisa voltar para o centro da Tua vontade, que precisa reconstruir a história, Pai, toma ele agora em Tuas mãos, Pai, porque o Senhor é Deus, Pai. Aqui tem Neemias, para declarar que Tua mão é favorável. Me fez ouvir Sua voz, dizendo assim: Ele vai fazer, Ele vai fazer tudo novo, de novo. Eu vou reconstruir tudo novo, de novo. Eu vou reconstruir. Não interessa como era antes, porque Deus vai fazer tudo novo. Reconstruir de novo. Não perca a oportunidade. Reconstruir. Não vou olhar para trás. Meu alvo é Jerusalém. Muros cair, portas queimadas. Essa é a cena que eu ouvi falar. Clamei ao meu Deus, ouve minha oração. Eu só quero recomeçar, reconstruir. Deus vai reconstruindo agora. Eu sei que Deus está falando em corações aqui. Cada lágrima que caiu me fez ouvir Tua voz. Cada sonho que sonhei, cada lágrima que caiu me fez ouvir Tua voz, dizendo assim: tudo novo, de novo. Eu vou reconstruir tudo novo, de novo. Eu vou reconstruir tudo novo, de novo. Eu vou reconstruir tudo novo, de novo. Eu vou reconstruir. Escute aqui, só um minutinho, bora, vocês já vão continuar. Deus hoje está reconstruindo histórias, porque Ele me dá autoridade para falar dessa forma com você. Ele me dá autoridade para dizer para alguém: psiu. Talvez você está aqui hoje: não, mas eu sou crente, mas eu precisava tanto reconstruir a minha história. Não vou te chamar aqui à frente. Daí onde você está, Deus me dá autoridade. Eu estou debaixo de autoridade do céu para dizer para você: tem reconstrução para a tua vida, tem reconstrução para a tua casa, tem reconstrução para a tua família, tem reconstrução para os teus filhos, tem reconstrução para a tua vida financeira, tem reconstrução na tua saúde. Eu estou debaixo da autoridade de Deus para dizer para você: ei, Deus quer reconstruir a tua história, apagar tudo aquilo que te machucou, que te magoou, que deixou você longe da promessa. Deus hoje quer reconstruir. E aqui, de onde eu estou, eu quero orar por você, porque Deus quer reconstruir. Essa palavra, ela veio de encontro a mim antes de ir de encontro a você.
E só eu e Deus sabe o quanto eu preciso de reconstrução. Mas você também, Ele também sabia que você precisava ser reconstruído. E sabe o que é bonito de Deus, pastores? É porque Ele permite que nós somos vasos. Nós não fomos feitos de outra matéria senão o barro, para sermos reconstruídos quantas vezes forem necessários, até sermos chamados de vasos de honra. E hoje Deus quer fazer isso comigo e com você. Feche os teus olhos. Deus, eu me coloco diante do teu altar para ser reconstruída conforme tua vontade. Mas há uma igreja também, ó Pai, orando e pedindo reconstrução. Eu oro, eu te agradeço, eu te louvo neste momento e profetizo na vida daquele que deseja, Pai. Reconstrói, faz de novo, unge de novo, enche de novo, alegra de novo, faz de novo, Senhor, alegra de novo, unge de novo, ó Deus, batiza de novo, faz tudo novo de novo na vida do teu povo. É a oração de gratidão que eu faço nesse momento com Jesus.